Então, gente, o que ele fez? O Lázaro Spallanzani, diferentemente lá do Needham, ele pegou o frasco, colocou o caldo nutritivo, fechou ele, vedou bem esse frasco e ficou aí depois dessa vedação, né, por hermeticamente, ele pegou e foi lá e ferveu, e aí sim não teve depois, né, já que estava tudo vedadinho ali, tudo muito bem fervido, não teve como contaminar, diferentemente lá do Needham, que pegou e ferveu o caldo por 30 minutos e depois foi, né, fazer a vedação. Nesse processo aí de ferver e colocar o caldo nutritivo já fervido num frasco e depois fechar, ele acabou contaminando, ou talvez o próprio frasco não estava totalmente bem esterilizado. Então, Lázaro Spallanzani, ele foi mais esperto aí nessa questão, né? E Louis Pasteur, tá? Só que vocês lembram que eu falei que a biogênese, ela defende um fator vital? O que alguns cientistas reclamaram na época? Que Needham, né, ele teve que deixar gás e assim o fator vital entrou e propiciou o surgimento da vida. E aqui, como Lázaro Spallanzani ficou totalmente vedado, né, eles disseram, olha, você lacrou o frasco totalmente e evitou que o fator vital entre no frasco para surgir a vida. Tá? Então, eles meio que questionaram aí. Então, veio Louis Pasteur em 1850 e fez a seguinte experiência. Ele colocou lá o caldo nutritivo no frasco, aqueceu a boca do frasco, né? E deixou em forma de pescoço de cisne, tá? E daí ferveu. O que aconteceu? Ele pegou um frasco e quebrou aqui em cima, e o outro ele deixou nesse formatinho aqui. Então, no que ele quebrou, né, aconteceu que entrou poeira, entrou micro-organismos aí do meio ambiente, do ar, e contaminou ali a amostra, acabou surgindo vida. No que ele deixou assim aberto aqui, né, pro tal, ou seja, o fator vital ficou, né, com o caminho livre, né, então não tinha nada a ver aí que negar a entrada do fator vital. Porém, esse formato aqui de pescoço de cisne, a poeira, né, não, devido à lei da gravidade, fica retida aqui na curva e não consegue subir aqui nesse gargalo. O que aconteceu? Esses frascos aqui, que ele fez desta forma, não permaneceram estéreis. Então, não houve a propagação ao surgimento de vida, tá bom? Então, tem aqui o resuminho. Louis Pasteur, ele preparou 4 frascos com caldo nutritivo e amoleceu seus gargalos, né? Então, ele preparou o caldo, aqueceu aqui o gargalo no fogo, deixando sob forma de pescoço de cisne. Em seguida, ele ferveu o caldo e em nenhum dos frascos foi desenvolvido novos organismos, sepultando de vez a teoria da geração espontânea, né? Então, não teve mais motivo para questionar aí ou defender a geração espontânea. Em 1860, o biólogo francês Louis Pasteur conseguiu derrubar a teoria da biogênese através do experimento aí com seus frascos de pescoço de cisne. Então, como surgiu o primeiro ser vivo? Então, a primeira hipótese é aquela criacionista, né, a que a gente aprende lá na Bíblia, hipótese divina. Hipótese cosmozoária. Então, é aquela onde defende que uma bactéria tenha vindo aqui para a Terra em um meteoro e uma bactéria primitiva de outra galáxia, ou, né, tenha vindo de outra parte aí do cosmo aí, do universo, e
chegada aqui na Terra, além de primitiva, mas desenvolveu aí os seres vivos. E a hipótese autotrófica, né? Então aí a gente vai aprender faz parte aí das teorias evolucionistas, né? Da evolução. A hipótese autotrófica, onde uma bactéria autotrófica muito simples, né? Depois que surgiu o universo, houve vários eventos de resfriamento da Terra, muitas chuvas, poeiras, vulcões entrando em erupções, depois, né, chuvas e raios e tudo, e formou-se os oceanos primitivos, essa chuva foi lavando a superfície terrestre, unindo bastante moléculas, né, lá nesses oceanos primitivos. Essas moléculas muito primitivas, monômeros, foram se unindo e formando os coacervados, até surgir a primeira bactéria primitiva, autotrófica ou ou heterotrófica, beleza? E também a hipótese quimiolito-autotrófica. Então, quimioautotrófica é o ser vivo que produz suas próprias substâncias alimentares a partir da energia liberada por reações químicas entre componentes inorgânicos da crosta terrestre, né? Ou seja, hipótese quimiolito-autotrófica. Hipótese heterotrófica, então, o primeiro ser vivo, ele era procarionte, ou seja, não tinha aqui o seu material genético no núcleo envolto por uma carioteca. Ele era heterótrofo, ou seja, ele tinha que ir atrás, era uma bactéria que tinha que ir atrás do alimento, ele tinha que ir fagocitando aí partículas de alimento ao seu redor, fagocitá-las e absorver para o interior, para que ocorresse a digestão e absorção de energia. Então, eles eram seres muito simples. Então, a Terra, depois da explosão, né, isso levou bilhões de anos até que ela começasse a resfriar. Mas ela era muito quente no início, era totalmente inóspita, não existia oxigênio na superfície da Terra terrestre. O que existia era até gases assim totalmente que não poderiam ser respiráveis, muito tóxicos. Então, como era anaeróbica, né, então os seres vivos que tinham na superfície, eles não poderiam fazer uso de oxigênio, tá? Então, provavelmente não existia aí os seres anaeróbicos, né? Somente, então, a teoria dos procariontes heterótrofos é mais aceita, porque a Terra não existia oxigênio. Teria que existir primeiro os autotrófos para produzir oxigênio, para depois surgir os novos seres vivos. Porém, então, eles eram heterótrofos, tinham que ir atrás de moléculas ali para fagocitar e se alimentar. Então, provavelmente eram anaeróbicos. A Terra era muito quente mesmo. Muitas descargas elétricas, né? Era um ambiente totalmente primitivo, inóspito. E os gases que compunham aí a atmosfera era o gás metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Então, vocês podem observar que, se cair numa questão de prova e o vestibular, não existia oxigênio. Por quê? Porque os seres autotrófos provavelmente vieram depois dos heterótrofos, tá? Dos heterótrofos. Então, teoria de Oparin. Olha só que bacaninha essas imagens. Então, a Terra era muito quente, muito inóspita, existiam muitos vulcões que entraram em erupção, liberavam vapor de água para a atmosfera, tinha metano, amônia, hidrogênio aqui, né, que faziam parte dos gases que compunham aqui a atmosfera. Como era muito quente, essa água ela evaporou, né, formou nuvens. Aí começou a chover muito, lavar a superfície da Terra, e essa água se uniu em grandes oceanos, né, cheio de
produto de componentes orgânicos que serviriam para alimentar as bactérias primitivas, né? Então formou-se então os coacervados, que foram depois formando as primeiras terras bactérias primitivas. E aí sim, depois que surgiu as bactérias, surgiu os oceanos, aglomerados, né, um caldo nutritivo com muito nutriente, formou-se então os coacervados, né, união de água e proteínas muito simples, né, formou as primeiras bactérias. Isso levou, falando, gente, em milhões e milhões de anos, formou as primeiras bactérias que deram origem depois às bactérias, surgiu as heterótrofas, depois surgiu as autótrofas e depois, né, dessas duas linhagens aqui de bactérias, deu origem aos animais e depois evoluiu as plantas, né? As bactérias muito simples que fagocitaram outra bactéria muito parecida com cloroplastos, elas evoluíram e deram origem às demais plantas, a todas as plantas. E as bactérias muito simples, né, formando aqui essas que fagocitaram os cloroplastos, deram origem a seres autótrofos, né, todas os vegetais, as plantas. E as que não fagocitaram cloroplastos e só fagocitaram apenas uma bactéria muito simples, né, muito parecida com a nossa mitocôndria que nós temos nas nossas células. Ela evoluiu e deu origem a todos os animais. Experimento de Stanley Miller foi bastante importante. O que Stanley Miller quis comprovar? Ele foi muito esperto. Por quê? Porque ele lá no laboratório, ele simulou um aparelho, inventou um aparelho, né, para produzir aminoácidos, que são aquelas moléculas mais simples aí, que a união de vários aminoácidos dão origem às proteínas. Então, o que ele fez? Ele simulou aqui nesse aparelho as condições lá da Terra primitiva. E como que eram as condições da Terra primitiva? Era um ambiente inóspito, com raios, com vulcões entrando em erupção, desses vulcões saindo vapores de água, gases tóxicos na atmosfera, metano, amônio, hidrogênio, tá? E nisso tudo aqui ele formulou o ambiente da Terra primitivo, né? E o que aconteceu aqui? O que resultou com esse experimento? Ele descobriu que ele colocou aqui água para ferver, né, que simulou o vapor d'água. Ele colocou aqui descargas elétricas simulando os raios, colocou os gases que estavam aqui na nossa Terra muito antes, né, na nossa Terra primitiva, e constatou o surgimento de aminoácidos. E todos os seres vivos são formados a partir de aminoácidos. Então, essa é uma teoria muito bem aceita, né? Porque ele foi feliz ali no seu experimento. Então, deixa eu ver aqui essa imagem. Então, olha só. Os gases, né, que ele colocou lá naquele aparelho, né? Água, hidrogênio, amônia, metano, colocou lá, simulou descargas elétricas, né? Temperatura, ele elevou a temperatura, ele aqueceu, né? Deu origem ao que? A origem a monômeros, né? Que são unidades muito simples de proteínas. Então, esses monômeros, eles caem sobre a litosfera. Com a diminuição da temperatura, a água se acumula e forma o oceano primitivo. Os monômeros seguem para a água, eles se aglomeram e são envolvidos por uma pseudomembrana hídrica. Tá? Então, mais ou menos aí um resumo, né? E deu origem ao coacervado. Esse coacervado, então, era o monômero, né, envolto aqui por aproveitar esse balãozinho aqui para exemplificar, envolto por uma membrana de água, tá?
Não esqueça, então, coacervados era um aglomerado de moléculas orgânicas envolta por uma pseudomembrana hídrica. Coacervado, membrana hídrica, evoluiu, né, grande evolução molecular, primeira célula, né, muito primitiva, que provavelmente era heterótrofa. Por quê? Porque não existia oxigênio na atmosfera, então não tinha como esse primeiro ser vivo aqui, né, ser autótrofo, ou seja, produzir oxigênio e seu próprio alimento. Aí depois, né, essa primeira célula, surgiu a membrana plasmática. Evolução bioenergética. Então, o que aconteceu? Os primeiros seres vivos eram procariontes, heterótrofo, anaeróbico, ou seja, não precisava de oxigênio para sobreviver. Então, o que ele fazia? Ele realizava a fermentação para produzir sua própria energia. Proporcionou com tudo isso uma atmosfera com CO2 e uma crise energética. Então, esses seres eles eram heterótrofos, anaeróbicos e realizavam fermentação, essas primeiras bactérias primitivas, né? Então, eles eram procariontes, voltando heterótrofos, anaeróbicos e realizavam fermentação. Então, proporcionou uma atmosfera com muito oxigênio e uma crise energética. O que aconteceu? Então, eles tinham aquele oceano com bastante caldo, com caldo nutritivo, né? Se alimentavam, iam atrás do alimento ou faziam fermentação, utilizavam e não utilizavam oxigênio, né? Então, isso possibilitou a fotossíntese recuperando o teor do alimento. Deixa eu voltar aqui. Então, como faltou energia, né, eles tiveram que se virar nos 30. E o que aconteceu? Eles acabaram desenvolvendo, né, uma bactéria primitiva, acabou fagocitando uma bactéria muito parecida com o cloroplasto, o que possibilitou o processo de fotossíntese. Tá? Quando essas bactérias começaram a produzir, fagocitou um cloroplasto, era capaz de absorver energia luminosa e transformar em energia química, né, resolveu aquele processo lá de falta de energia. E quando eles faziam, durante esse processo de fotossíntese, eles produziram o quê? Muito oxigênio. Beleza? Então, se ligue aí, né? Comprovando que na atmosfera primitiva já havia CO2, é possível que o primeiro ser vivo tenha sido autótrofo, como eu já falei, realizando quimiossíntese, vivendo em poças de água sob a litosfera. Então, hipótese quimiolitoautrótrofa, né? Origem dos eucariontes. Eu tenho um vídeo aí, né, que eu coloquei, eu estava testando o áudio e espero que essa aula tenha ficado melhor o áudio. Perdão. E essa imagem aqui eu usei nessa aula, onde dizia lá que eu coloquei lá, agora que você já sabe como que era a Terra primitiva, onde tinha aqui uma monômeros, né, envoltos por membrana ali, uma película de água, foram se unindo, formando um procarionte ancestral, uma bactéria primitiva ancestral, que ia em busca de alimento, acabou fagocitando o quê? Uma mitocôndria. Aqui fagocitou aqui a mitocôndria, né, somente a mitocôndria, ela evoluiu, deu origem a todos os seres vivos heterótrofos, ou seja, a todos os animais. E aqui foi no processo ali de busca do alimento, que fagocitou uma mitocôndria e fagocitou junto outras bactérias primitivas, né? A mitocôndria e bactérias muito parecidas com o nosso cloroplasto presente nas nossas
nos nossos vegetais, nas nossas plantas nos dias de hoje, essa bactéria aqui, ela deu origem, evoluiu, deu origem a todos os seres vivos vegetais, ou seja, as plantas, né? E aí, então, é um resuminho, né, de como isso evoluiu. Aí vocês estão vendo aqui, ó, que não tinha o material genético estava todo aqui disperso, era muito simples, né, provavelmente só RNA, muito simples, mas durante o processo de fagocitose em busca de alimento, né, ele ia fazendo fagocitose, e acabou que essas reentrâncias aqui, ó, foram se unindo e deram origem à primeira membrana cariótica, ou seja, a membrana carioteca que protege o material genético, e aí formou os seres eucariontes. Então, procariontes é aqueles que não têm a carioteca, né, sem membrana que protege, envolve o material genético, né, então aqui fica tudo junto e misturado, e eucariontes, esses que já têm o material genético bem separadinho, delimitado ali pela membrana carioteca das demais organelas e citoplasma da célula. Beleza? Então, acho que é isso, pessoal. Aqui, da mesma forma, essa imagem representa aquela imagem anterior. Então, se vocês quiserem responder essas perguntas aqui, também dá, né, para ajudar aí nos estudos. Então, por que dizemos que a primeira célula foi originada por geração espontânea? Né? 2. Essa ideia de geração espontânea é a mesma defendida pelos abiogenistas? O que vocês acham? 3. Por que as reações que ocorrem há 3,5 bilhões de anos não acontecem hoje? O que aconteceu? O que mudou? 4. Qual foi o acontecimento que marcou a origem da primeira célula? O que deu origem à primeira célula? Qual acontecimento foi importante? 5. Qual era o perfil da primeira célula? E aí por diante tem essas perguntas. Se vocês quiserem copiar e responder, fiquem à vontade. Caso contrário, não precisa aí, só voltem à aula, revejam aí as explicações. Espero ter sido clara. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixem aquele joinha, beijos e até a próxima, beleza? Tchau, tchau!